E aí, pessoal, como vocês estão? Olha só, hoje eu vou falar para vocês sobre uma tragédia que aconteceu lá em Israel, em uma festa religiosa. Como lá provavelmente a pandemia já está sob controle, foi liberado para eles fazer essa comemoração religiosa, que é a festa do Lag Baumer, no caso. Vamos ver aqui o que diz o G1, olha só. Um tumulto em um festival religioso em Israel deixou 45 mortos e mais de 100 feridos nesta sexta-feira. Horário local, na noite de quinta-feira do Brasil, né? E há crianças entre as vítimas, ó, cerca de 100 mil pessoas, a maioria judeus ortodoxos, participavam da celebração do Lag BaOmer, né? O maior evento desde o controle da pandemia do coronavírus no país. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente que ainda não estão claras. Relatos apontam que pessoas caíram em uma arquibancada, o que causou um princípio de tumulto. Uma multidão então tentou sair por uma passagem estreita, né? E as pessoas foram pisoteadas. Olha só, relatos apontam que houve, né? Uma queda, pessoas caindo do arquibancada e o que causou um princípio de tumulto. Mas vejam bem, né? O que pode ter acontecido para essas pessoas saírem correndo? Poxa, se uma pessoa cai, eu acredito que na nossa frente, não sei, se uma pessoa caiu de uma arquibancada, a reação mais sensata é você ir lá e tentar socorrer aquelas pessoas, não é isso? Agora a pessoa caiu, você vai correr e deixar lá morrer? Não, não é assim. Eu acho que está meio esquisito. Claro que vai ser investigada essa situação, né? Mas vamos lá, o que é Lag BaOmer, né? Eu vou dar uma breve explicação para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. Vamos lá? Lag BaOmer é 33º dia da contagem de Omer, que é um período de 49 dias que vai do dia seguinte da Páscoa, né, judaica, também conhecida como Festa da Libertação, e celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, em 14 de Nissan do ano de 1446 antes de Cristo. Até Shavuot, também conhecida como Festa das Colheitas ou Festa das Primícias. É a festa judaica celebrada no 50º dia de Sefirat HaOmer, no caso. Devido a esta contagem, a festa também é chamada de Pentecostes. É o nome dado à data judaica de 18 de Elul, que é o 8º mês do ano civil e o 2º mês do ano eclesiástico no calendário hebreu, no calendário hebraico. O nome é babilônico de origem. Na Bíblia é chamado de Zif ou de Ziv, que significa luz ou brilho. De acordo com a tradição judaica, a tristeza e pesar que acompanham a contagem de Homer são interrompidos nesse dia. Há duas bases para este mandamento. A primeira é que nesse dia cessou a peste que surgiu entre os discípulos do rabino Akiba. E a segunda é que nesta data ocorre o aniversário do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, ou Yochai, não sei, cujos ensinamentos se introduzem uma nova era na revelação e disseminação da dimensão mística da Torá, conhecida também como Kabbalah. Lag BaOmer celebra a vida e os ensinamentos de dois dos mais notáveis sábios da história judaica, Akiba e Rabi Simão Bar Yochai. Vou ler assim. E também o dia festivo mais especialmente associado à Kabbalah, a alma ou dimensão mística do judaísmo. As 7 semanas entre a Páscoa e Shavuot, ou Festa das Primícias, ou Colheita, são uma época de antecipação e preparação, durante o qual os judeus refazem os passos da jornada dos israelitas do Êxodo até o Monte Sinai, há mais de 33 séculos. Porém, as semanas de Homer também são um tempo de tristeza, né? Não se realizam casamentos durante esse período, como enlutados não se corta o cabelo ou se aprecia o som de qualquer música, ou faz nada.
pois o Talmud, né, que é uma coletânea dos livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética e costumes históricos do judaísmo, é um texto central para o judaísmo rabínico. O Talmud diz que foi nesse período que milhares de eruditos da Torá, discípulos do grande Akiba, morreram numa peste porque não se conduziram com respeito um pelo outro. Em Langbaumer, o 33º dia da contagem de Homer, as leis proibindo o júbilo durante o período são suspensas. Aí as crianças saem em desfiles e passeios, brincam com arcos e flechas e o dia é assinalado como uma ocasião festiva e cheia de alegria. Pois bem, esse incidente, né, nesse evento religioso, nessa data festiva, foi complexo, porque houve esse tumulto e parece que eles estavam passando por um corredor estreito, que eu vou colocar para vocês verem aí o vídeo. E nesse percurso, né, alguns também dizem, algumas testemunhas dizem que os policiais também barraram no caso, né? Deixa eu ver aqui o que diz no jornal. Fecharam o espaço lá e as pessoas não conseguiram sair. Deixa eu ver aqui. No jornal Correio do Povo, olha só o que diz. Testemunhas relatam que a polícia dificultou a dispersão, o que teria dado início à confusão. A conduta dos policiais é parte da investigação. Aí aqui, em Monte Meron, segundo o relato de peregrinos, a confusão ocorreu porque a polícia fechou uma das rampas de saída e chegaram mais pessoas, cada vez mais. Aí a polícia não permitia a saída e elas começaram a se apertar umas contra as outras e depois a se esmagar, relatou Samuel, de 18 anos. Pois também vai ser investigado, né? E com certeza vai ser informado aí o que houve, né? Qual foi a verdadeira razão. Parece que até o Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, ele foi nessa ocasião onde foi feito essa festa religiosa, né, para ver o que havia acontecido. Deixa eu ver aqui se fala sobre isso. Não, vamos ler aqui mais ou menos. O Festival Ultra-Ortodoxo do Logbauer celebra o aniversário da morte do rabino Simon Bar Yochai, é o que a gente acabou de falar aqui, né? Que viveu no século II e foi enterrado no Monte Meron, na Alta Galileia. O lugar é considerado sagrado. E na festa os judeus acendem fogueiras, dançam e fazem grandes refeições como parte das celebrações. E em todo o país, os mesmos mesmo em áreas seculares. Grupos menores se reúnem em parques e florestas para churrascos e fogueiras. Segundo o jornal Haaretz, o tumulto começou depois que algumas pessoas escorregaram em degraus de uma passagem lotada, cerca de 3 metros de largura, sendo pisoteadas pelas multidões que vinham atrás. Formou-se uma pirâmide de pessoas, umas em cima das outras, disse a agência de notícias, né, Reuters. Um dos feridos no local disse: vi pessoas morrerem diante dos meus olhos, afirmou o peregrino. Um porta-voz da polícia disse que a capacidade da arena montada no Monte Meron era semelhante à dos anos anteriores, mas desta vez as áreas para as fogueiras foram divididas por causa das medidas de distanciamento social. Isso pode ter criado pontos de estrangulamento inesperados, afirmou a imprensa israelense. Eu vou deixar no link do vídeo esses relatos aqui, tá? Os jornais de onde eu tirei essa informação. E vocês veem lá, leem toda a matéria, ok? Mas também tem um fato que é importante dizer, né? Que eles anunciaram um Messias, né? O Mashiach, que eles dizem, né? Que no ano passado, eles falaram, né, alguns rabinos, que seria o último ano, né, a última Páscoa, que seria comemorado ser o Mashiach. E está aqui, esse que eles dizem que é o Mashiach, né, o novo Mashiach de Israel. E esse rapaz, eles respeitam, eles beijam as mãos, sabe?
eles tratam como um verdadeiro Messias, que no caso deles, né, seria o quê? Como se fosse um chefe político, né, um grande influenciador, um grande estrategista político, aquele cara que vai fazer com que gere uma paz mundial, né? E esse camarada que vai, ele si mesmo, né, depois dos 3 anos e meio da tribulação, né, da paz, entre aspas, vai querer se assentar no trono do terceiro templo, né, e vai se autoproclamar o próprio Deus, né? Aí que os judeus vão abrir os olhos, é o que está escrito nos livros do Apocalipse, né, Daniel, e eles creem que esse é o Messias, né? Pelo menos é o que dizem, né? E também todos nós já sabemos que o nosso Jesus já veio, mas para eles Jesus sim foi um grande homem, né? Um homem cheio de virtudes, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. E a enganação vai vir para eles, né? E consecutivamente vão pagar, né, por isso, né, vão sofrer por isso também. Mas é claro que esta é a nação de Deus, né? E não tem jeito, né? Deus está ali, Deus protege essa nação, mas isso tem que acontecer, é o que está escrito. Mas enfim, vejam o vídeo e me digam o que vocês acharam dessa situação. Uma tragédia no Monte Meron, no norte de Israel, deixou dezenas de mortos nesta sexta-feira. O episódio ocorreu durante uma peregrinação do feriado judaico de Lag Baumer. A chamada Festa Judaica do Fogo reuniu judeus ortodoxos e foi a maior em número de pessoas no país desde a explosão da pandemia de Covid-19. De acordo com autoridades, o número de óbitos aumenta com o passar das horas. No meio da noite, sirenes de ambulâncias soaram perto do local da peregrinação, enquanto os primeiros socorros retiravam corpos sem vida e feridos. Acabamos de presenciar uma das piores tragédias de Israel, o terrível desastre das pessoas que vieram comemorar o Lag Baumer e o Rabi Shimon Bar Yochai. Elas, infelizmente, foram literalmente esmagadas até a morte. Muitas pessoas ficaram feridas e mortas aqui. Os voluntários atrás de nós foram reunidos para uma avaliação imediata. Temos uma unidade de trauma, todos foram expostos a imagens muito fortes. Uma tragédia que não vemos em Israel desde os piores dias da onda terrorista no início dos anos 2000. As equipes de resgate disseram inicialmente que uma arquibancada havia desabado para explicar o número de feridos, antes de falar em uma gigantesca correria. Imagens postadas nas redes sociais mostram uma procissão passando por uma multidão compacta e se aproximando de uma estrutura de metal. As circunstâncias específicas que levaram à confusão ainda não foram esclarecidas. A peregrinação que celebra o Lag Baumer ocorre em torno do túmulo do rabino Shimon Bar Yochai, um talmudista do século II que é acreditado por escrever o Zohar, obra central do miticismo judaico. Então, pessoal, independente da situação, são seres humanos, são o povo escolhido de Deus, né? E isso tinha que acontecer, né? Deus sabe de todas as coisas. Não que Deus criou esse caso, mas Deus permitiu, possivelmente, né? O nosso trabalho é o que? O que a gente tem que fazer é nós temos que orar por eles, pelas pessoas que perderam famílias, pelas pessoas que se foram, né? E orar para aquele povo, né? Para que Deus esteja sempre com eles, né? E abençoando e que abra os olhos deles, não é mesmo? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que muitas pessoas conheçam, né? E saibam os acontecimentos de todos os locais do nosso mundo. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.